Prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sexta-feira, 20 de dezembro. O ano está chegando a seu final, Natal está pertinho e vamos juntos falar em esportes, muito esporte para você aqui, a partir de agora, comigo e com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Apostando na experiência, Ponte eleva média de idade do elenco para a próxima temporada. 6 das 7 contratações até o momento já passaram da casa dos 30 anos. De saída do majestoso, Risso está próximo de acertar com o Botafogo de Ribeirão para a disputa da Série B. Risso se despede da Alvinegra com 1 gol, 3 assistências em 38 jogos. Guarani receberá em torno de R$1 milhão pelo empréstimo de João Vitor ao Tokushima Vorts do Japão. Valor fixado para que o time japonês exerça a opção de compra de 70% dos direitos econômicos do atacante é de R$1 milhão. Diretoria Alviverde define Águas de Lindóia como local da pré-temporada. Delegação viaja no dia 6 de janeiro e volta a Campinas para a estreia do Paulistão contra o Botafogo no Brinco. Palmeiras encaminha a contratação de Paulinho do Atlético Mineiro. Clubes estão alinhados no modelo de negócio e Verdão também tem bases adiantadas para o contrato com o atacante. Vasco anunciou na noite de ontem a contratação do técnico Fábio Carilli. Campeão da última Série B pelo Santos, treinador assina contrato válido por 1 ano com o Cruz Maltino. Son faz gol olímpico, Tottenham vence o Manchester United por 4-3 e avança à semifinal da da Liga Inglesa. Com a vitória, a equipe de Londres aguarda pela definição de seu adversário através do sorteio, podendo enfrentar o Newcastle, Liverpool ou Arsenal. Rádio Bandeirantes. Estou aguardando aqui a sua mensagem, 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Agora a mensagem de texto. Mande para cá, participe do programa, porque daqui a pouquinho a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br.
Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado, você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Neste Natal, leve para sua casa a ceia mais saborosa de Campinas. Família Giani. Nosso bacalhau à moda da casa, salmão ao molho alcaparras, a deliciosa porqueta, a suculenta maminha assada e muitos outros assados. E teremos também vários tipos de acompanhamentos, entradinhas italianas, sobremesas, tudo isso preparado com muito amor e carinho. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 22 de dezembro. Família Giani. Da nossa família para a sua família. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar resultados do mundo da bola, principalmente nesta quinta-feira. Pela Copa da Itália, Internacional venceu o Udinese pelo placar de 2-0 e garantiu vaga, assim como também o Tottenham na Inglaterra, que venceu o Manchester United pelo placar de 3-1. Em La Liga, Campeonato Espanhol, Villarreal e Rayo Vallecano empataram por 1-1. Espanhol e Valência também empataram pelo placar de 1-1. Neste fim de semana, teremos jogos pelos principais campeonatos europeus, com destaque para o Manchester City, que encara o Aston Villa amanhã. Teremos também Bolonha e Torino pelo Campeonato Italiano, além de outros jogos importantes pelas competições europeias que não param neste fim de ano. Ficamos na expectativa também do início da Copa São Paulo. O início da competição ocorre no dia 2 de janeiro, mas os times de Campinas entram em campo posteriormente. A equipe do Guarani está na sede na cidade de Franca e a equipe da Ponte Preta com sede na cidade de Santa Fé do Sul. Os times de Campinas que entrarão em campo, portanto, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O primeiro time de Campinas a entrar em campo vai ser o Guarani, que está no grupo 5, como eu disse, na cidade de Franca, no dia 3 de janeiro, 9h30 da noite, contra o Atlético Mineiro, com transmissão pela Rádio Bandeirantes. A RB também transmite no dia seguinte, dia 4, grupo 2, em Santa Fé do Sul. A Ponte Preta joga contra o Cuiabá às 13 horas, primeira rodada da Copa São Paulo para os times de Campinas. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Giani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante, com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Giani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Giani, da nossa família para sua família. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Ontem já tinham mandado para mim e hoje mandaram de volta aqui. Se identifica, amigão, eu no final do telefone 17. Você viu a pesquisa Datafolha? Ponte apareceu como a maior torcida do interior. Eu não sei de quando é essa pesquisa. Se ela for recente, legal, respeito. Mas eu não tive acesso não. Ontem perguntaram sobre isso, eu não tenho como responder. Aliás, essas pesquisas, elas são, na minha modesta opinião, muito questionáveis. Muito. Tá? Em todos os sentidos. Mas é uma questão pessoal, tá bom? Com essa negociação do Palmeiras com o Atlético Mineiro, o Gabriel Menino irá em definitivo. Quem vai pagar os 20% que o Guarani tem por direito? Não tenho a mínima ideia. Provavelmente o Atlético. Atlético ou Palmeiras. A diretoria tem que ficar de olho nisso para não perder dinheiro.
Mas não tem chance de acontecer efetivamente a negociação. Isso é automático, né? Não tem dinheiro por fora, é tudo por dentro, oficial, passa pela CBF e os direitos econômicos, 20% o Guarani tem direito. E vai entrar a grana, né? Agora precisa ver por quanto o Gabriel Menino foi estipulado na negociação. Isso é o mais importante. Ninguém quer vir jogar na Ponte. Parabéns, Eberlin. Alexandre. Bom dia, CH. Série C vai ser uma briga de foice no escuro. Neto. Vai. Tem gente achando que vai ser favas contadas. Eu não concordo com isso, não. Eu acho que o campeonato vai ser extremamente complicado. E se não tiver um time bem montado, direitinho, não vai conseguir subir. É bom ficar de olho. Desejo que tanto o amigo quanto todos da equipe comam, bebam e descansem muito nesse final de ano. 2025, devido à incompetência de ambos os clubes de Campinas, não será fácil. A caminhada será longa e só espera-se de ambos que a vergonha não seja igual. Boas festas ao amigo, sua família, a todos da equipe. Foi um prazer a sua companhia em 2024. Grande abraço. Obrigado, Wagner. Idem para você, tudo de bom para sua família, para você, que você tenha muito sucesso e sempre muito carinhoso com a gente. E o meu sincero muito obrigado. O futebol está ficando maluco, ou estou ficando velho e gaga. Mirassol queria Carille, chegou o Barroca. Vasco queria o Renato Gaúcho, chegou o Carille. É impressão minha, mas eles têm perfis parecidos. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Os presidentes estão sem critério nenhum, perfil e tática de treinador. Hoje esquece, vale a pena ou vale o nome no banco de reservas. Marcelo Pimentel, eles não têm convicção nenhuma. Se você pegar o estilo do Barroca, você comparar com o estilo do Carille, não tem nada a ver, é da água pro vinho. E do Renato Gaúcho pro Carille, então? Então, assim, o dirigente, esses amadores, né? Esses incompetentes, eles olham o que tem na prateleira, vão lá e, ó, aquele é treinador, então traz pra cá. Não é assim, cara. Não é assim. As coisas não são tocadas há muito tempo no futebol assim. E quem tá tocando com essa cabeça tá quebrando a cara, tá tendo problema e não tá conseguindo ter sucesso. Feliz Natal e próspero ano novo a todos. Carlos Lemos Matozinho de Itatiba. Obrigado, meu amigo. O Alexandre sempre ácido. Tá testando ainda, Alexandre, os refletores do Majestoso. Não tá definitivo. Deixa ter o primeiro jogo, daí você faz a primeira crítica. Né? Ou que nem dia. E atrás do gol não precisa... atrás dos gols não precisa iluminar. Tá bom? Mas vamos esperar o primeiro jogo, à noite. Daí você critica. Ou elogia, né? Tenha calma, muita calma nessa hora. 11h43 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Acionando o trepidante Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca se reapresenta dia 26, aí começa efetivamente o trabalho de preparação para a disputa do Campeonato Paulista. Torcedor ponte pretano na expectativa, né? Ansioso para ver o time em campo novamente. A estreia vai ser fora de casa no Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, contra o Novo Horizontino. E a experiência, CH, deverá ser a palavra de ordem do elenco ponte pretano. Tá ficando mais velho, tá ficando mais experiente. Do time que está sendo formado, das contratações feitas até aqui, 6 das 7 já passaram da casa dos 30 anos, elevando a idade média do time para a próxima temporada. É legal, né? Experiência aliada à disposição, à questão física é importante para o time fazer um bom trabalho, uma boa campanha no Campeonato Paulista. Quem não vai ficar, já está certo, é o Gabriel Risso, o lateral esquerdo argentino, né? Ele está indo para o Botafogo de Ribeirão Preto. Ele fez um gol, aliás, que golaço, né? Marcado ainda lá no Campeonato Paulista, e 3 assistências em 38 jogos disputados. Boa sorte ao Gabriel Risso na sequência da carreira. É a Ponte Preta reformulando o time, visando as competições que vai ter em 2025
Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro, CH. Todos esses dias aqui o pessoal tem perguntado muito para mim. Carlos Henrique, tô com medo. A média de idade dos jogadores contratados pela Ponte é muito alta. Gente, o grupo não tá formado ainda. Eu não tô colocando panos quentes. Como é que eu vou dizer com conclusão, com embasamento? Primeiro, não iniciou o trabalho do Alberto Valentim. Vai começar dia 26. Trabalho físico, tático. Os jogadores ainda não estão todos contratados. Tem muita gente ainda que não assinou, tem gente que roeu a corda, tem gente, surpreendentemente, que aceitou, tem alguns jogadores que estão fazendo o jogo duro, faz parte do negócio. Agora, como é que vocês me perguntam e eu vou aqui usar o microfone da Rádio Bandeirantes para poder criticar? Eu também acho que o ideal não é contar com tantos jogadores assim acima de 30. Então, a gente tem que torcer e aguardar, tá? Eu, por enquanto, eu não vou emitir opinião. O que eu tenho visto, em termos de nome, tem me agradado. Valdemir Gomes, chegando para comentar a Ponte. Bom dia, Tigrão. Seja bem-vindo. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Olha, você vê, né, como é que é difícil o Campeonato Paulista, o grau de nível, o grau alto, o nível alto dos times que vão disputar. O Novo Horizontino, por um acidente, não esteve sendo promovido aí, não subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Por um acidente. E já é o primeiro adversário da Ponte, ainda fora de casa. Então a tônica é a experiência, mas a Ponte tem que mesclar, tem que encontrar aí uma média de idade legal, né, para que consiga aguentar o tranco aí, porque a primeira competição em nível claro de permanência é a mais difícil do ano. Copa do Brasil é eliminatória, o Campeonato Brasileiro da Série C é regularidade, pelo menos nas 19 rodadas iniciais e depois mais 14 rodadas, né? Joga todo mundo contra todo mundo. Então, aliás, na verdade são mais 6 rodadas, porque são 2 grupos de 4, ida e volta. Então são, para mim, 25 rodadas. 19 na primeira fase, 6 já para definir quem sobe. Para mim é regularidade, é diferente. Agora o Campeonato Paulista é muito mais difícil, muito mais complicado, muito mais perigoso, muito curto. Então é bom que a Ponte esteja muito bem preparada para não passar sufoco nessa competição que é extremamente complicada, e a estreia da Ponte já mostra aí, né, o grau de dificuldade que a Macaca vai enfrentar. Só para começar a brincadeirinha, Novo Horizontino fora de casa na estreia. Tigrão, não vai ser fácil não. Novo Horizontino que contratou o Castan, zagueiro, experiente, acho que estava no Sport, se não estou enganado, acertou lá. O time do Novo Horizontino é sempre muito forte, né? Aliás, tem alguma moleza no Campeonato Paulista? Novo Horizontino é um dos times, para mim, melhor estruturado ao lado do Mirassol do interior de São Paulo. Ponte e Guarani ficaram para trás. Hoje, amanhã pode ser diferente. Eu não estou falando da história, estou falando do momento. 11h49 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Volta Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, informações do Guarani. Representação do Bugre está marcada para o dia 26. A delegação vai viajar no dia 6 de janeiro para a cidade de Águas de Lindóia, onde fará sua pré-temporada, retornando a Campinas para a estreia do Campeonato Paulista, que vai ser contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no estádio Brinco de Ouro. Guarani que vai ter um dinheirinho entrando em caixa, e como é bom dinheiro entrando em caixa nessa época do ano, né, CH? Em torno de R$1 milhão, o Guarani vai receber pelo empréstimo do atacante João Victor. Ele foi emprestado ao Tokushima Vortis do Japão, um valor fixado, né, para que o time japonês exerça a opção. São 70% dos direitos econômicos. Se quiser exercer essa opção, vai ter que pagar R$1,5 milhão.
dentro daquela questão do orçamento mais baixo, né? Da queda bruta na questão do orçamento, devido ao rebaixamento da Série B para a Série C, é importante, mais do que importante, fundamental, esse aporte financeiro, esse dinheiro entrando nos caixas do Bugre com a negociação do João Victor, Guarani, que vai ter aí um Campeonato Paulista complicado e também depois a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Com renda, com orçamento menor, vai ter que fazer um malabarismo financeiro para montar um bom time para a disputa das duas competições e tentar trazer um pouco de alegria ao torcedor bugrino. CH. Eu tenho sido repetitivo, mas é o que eu penso. O primeiro problema dos times de Campinas é o Campeonato Paulista. Eu não estou sugerindo que se monte um time para o Paulista e um diferente para o Campeonato Brasileiro da Série C. Então, se tem alguém no mercado que encaixa dentro da política e da necessidade do clube para o Campeonato Paulista e tenha qualidade, contrate. Contrate porque vai precisar. Então, o que está muito ruim, que é a situação em termos de brasileiro, jogar a Série C, pode piorar se algum dos times de Campinas ou os dois forem para a Série A2 do Campeonato Paulista. Isso não pode acontecer. Porque nós estamos falando de grana, de planejamento. A dificuldade vai ser extremamente complicada. Mas muito complicada. Então vocês imaginem se tiver problema no Campeonato Paulista. Então eu estou sugerindo aqui, humildemente, eu não tenho nenhuma pretensão de ser ouvido por nenhum dirigente. Não é minha tarefa essa. Minha tarefa é trabalhar para você, nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes, dentro daquilo que eu imagino de futebol, dentro do meu conceito, da minha verdade. Agora, montem times competitivos, porque está todo mundo se mexendo. De qualquer maneira, vamos continuar aguardando para efetivamente a gente, com a bola rolando, nós assistirmos, né, os times competindo com qualidade. Tá de volta o Tigrão agora para comentar o Guarani. Fala, Tigrão. Olha, eu acho que o Guarani está contratando bem. Demorou um pouco para dar a largada, depois já divulgou aí um primeiro pacote. Eu acho que está contratando bem, está contratando jogadores jovens, alguns jogadores mais experientes. O Gabriel Mesquita, que foi muito bem no Guarani, o goleiro, tanto é que saiu do Guarani. Ele que tem uma escola muito boa de formação, que é no Atlético Paranaense. E quando deixou o Guarani foi para o Cruzeiro, né? Fez uma grande campanha no Guarani. O Alan Santos, também um zagueiro que formou uma dupla muito boa com o Lucão. Aliás, essa dupla de zaga e aquele time do qual eles participavam, brigava por acesso, né? Não por permanência. Então, eu acho que é um cara que vem para ajudar, além de algumas novidades. Então, algumas caras conhecidas, outras menos conhecidas em Campinas, mas vêm muito bem credenciadas, jogadores jovens. O Guarani vai montando um time enxuto, um time fisicamente bem preparado, um time com boa resistência física pela média de idade. Pelo que estamos sentindo aqui, a média de idade vai ser baixa, e isso é importante, além da técnica, além de aspectos táticos, essa questão do time ter boa resistência, ter boa mobilidade em campo, ter a força necessária para enfrentar competições tão importantes como as que o Guarani vai enfrentar aí, de largada o Campeonato Paulista e depois o Campeonato Brasileiro da Série C. Para mim, até agora, dentro e até um pouquinho acima do que eu esperava, pela queda de orçamento brusca que o Guarani está tendo aí com o rebaixamento da B do Brasileiro para a Série C. Até agora está indo bem, falta muita coisa ainda, mas a gente já percebe que o torcedor do Guarani se animou, que o torcedor do Guarani saiu daquela angústia da espera que estava até que os primeiros nomes fossem oficialmente anunciados. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br.
Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes e hoje vamos relembrar o último derby, o derby 208, realizado neste ano de 2024, no dia 20 de outubro. Um dia que foi realizado este jogo, um domingo no estádio Moisés Lucarelli, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E naquela ocasião o Guarani venceu a Ponte Preta pelo placar de 1-0, o gol marcado pelo Matheus Bueno, o gol da linha do trem, o gol da Fepasa. A Ponte Preta jogou com Luan, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior e João Gabriel, Castro, Emerson, depois Hudson e Dodô, depois Everton Brito, Iago Dias, depois Matheus Regis, Gé e Gabriel Novaes, depois Elvis, a equipe do técnico Nelsinho Batista. Já o Guarani de Vladimir, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Saluciano e Jefferson, Heitor, depois Marlon Maranhão, além de Gabriel Bispo, Matheus Bueno, depois Lucas Araújo e Lua Dias, depois Pierre, João Vitor, depois Reinaldo e Caio Dantas, depois Bruno Mendes, a equipe do técnico Alan Al. O único gol do jogo marcado pelo Matheus Bueno aos 23 minutos do segundo tempo. A arbitragem foi do árbitro FIFA Hilton Pereira Sampaio. Público no estádio Moisés Lucarelli de 15.262 pagantes. E este, portanto, o jogo Derby 208, último deste ano de 2024, vitória do Guarani pelo placar de 1-0. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana
E voltaremos na segunda-feira, se Deus quiser, às 11h30 com mais um Nossa Área para você. Na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Pensou peças para moto, carro ou caminhão?